Oi, galera, boa noite. Sejam bem-vindos à Saeca. Quero saber aí quem já estava com a gente nos mini cursos, quem acompanhou a Saeca ontem, de onde vocês falam. Meu nome é Rebeca, muito prazer. Para quem não me conheceu ontem, sou aluna de Engenharia de Alimentos aqui da UFSC. Vou me descrever. Tenho cabelo loiro, descolorido, estou com uma camiseta preta. Aqui onde eu estou na Grande São Paulo, está um pouco friozinho, então estou com uma blusa de manga comprida. Ao fundo tem uma parede branca com cortinas. Bom, galera, quero saber, e aí, como vocês estão? Comentem aí no chat o nome de vocês, de que universidade vocês falam. E agora a gente vai começar a nossa palestra específica sobre carne in vitro. Mas antes de falar sobre a nossa programação, eu queria dar alguns avisos que a gente vai ter depois dessa live, um sorteio da Voito, um curso de gatilhos mentais. E, oi, Cauê, muito prazer. E a gente também vai enviar um formulário para vocês de avaliação da programação. É muito importante que vocês respondam, é muito bacana que a gente tenha esse feedback de vocês para a gente continuar melhorando. Então, quando a organização mandar o link do formulário, respondam, por favor. E, então, vamos lá para a nossa programação. Espero que vocês aproveitem, que seja um momento muito proveitoso para todos nós. Assim como a gente conversou ontem, a gente precisa estabelecer novas estratégias e desenvolver tecnologias que superem o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, que é uma necessidade para nós da área de alimentos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2050 serão necessários mais 60% de alimentos. E em países que estão em desenvolvimento, a gente vai precisar produzir 100% a mais de alimentos para a gente conseguir alimentar todo mundo. E a gente entende que a agricultura ela vai continuar sendo um dos setores que mais consome água a nível mundial. O que representa, em muitos países, cerca de 2/3 ou mais da disponibilidade procedente de rios, lagos e aquíferos. A gente precisa repensar a forma como a gente produz alimentos hoje e quais as tecnologias serão necessárias para suprir as demandas do aumento populacional. Além disso, tem o fato dos consumidores estarem querendo consumir produtos sustentáveis, né? E através dos alimentos a gente tem procurado isso também. Hoje o nosso convidado da palestra específica é o Luismar Porto, que vai conversar conosco sobre carne in vitro, os desafios da produção e a transformação do mercado. Produção, pode colocar o Luismar aqui na tela com a gente? O Luismar é PhD em Engenharia Química e cofundador da Bioceltics da Tubarão, parceiros da Saeca. Luismar, muito obrigada pelo apoio do evento, por estar aqui conosco hoje. Se a gente consegue aqui fazer esse evento bacana para tanta gente, é por conta da parceria de vocês. E seja bem-vindo à nossa semana acadêmica, é um prazer estar aqui o apresentando. E, galera, no final da palestra, durante a palestra, vocês podem enviar pergunta no chat, a gente vai recolher e no final a gente vai direcionar para o Luismar. Luismar, o palco é todo seu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rebeca, boa noite a todos. Aqui em Florianópolis não está tão frio, então eu estou usando uma camiseta polo, azul marinho. Eu tenho 62 anos, já estou bem grisalho e tenho entradas e bandeiras. Vocês veem aqui no fundo do meu apartamento aqui um sofá, tem uns quadrinhos que são minha arte digital, tem um pedaço de cortina e uma janelona aqui da minha sacada. Esse é o meu home office, né? Agora é o lugar onde a gente está trabalhando agora direto. Então, como a Rebeca falou, meu nome é Luismar Porto, mas estou substituindo minha colega, sócia e parceira, Fernanda Vieira Berti, que é a diretora de operações da Bioceltics Biotecnologia S.A. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho, bem rapidinho. A Bioceltics é uma spin-off que começou da UFSC, da Federal de Santa Catarina, começou como uma startup. É ainda uma startup, mas começou como uma limitada e agora é uma SA. E eu também sou o diretor de inovação da Bioceltics e comando uma outra empresa, que é uma empresa de engenharia de processos, que é a Tubarão. Engenharia de processos, uma limitada, também é, de certa forma, uma spin-off da UFSC, né?
Então, a gente foi convidado aí para falar sobre carne in vitro, que é um tema, eu acho, bastante atual, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da produção e a transferência, a transformação, desculpe, do mercado de proteínas. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei uma apresentação usando alguns slides que a Fernanda já tinha, de forma um pouco mais motivacional e menos técnica. Então, vocês, se depois tiverem questões mais específicas, por favor, fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição para responder qualquer questão que for de interesse de vocês. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu tentar passar o meu slide aqui. Eu acho que carne in vitro foi a sugestão da organização, mas eu queria dizer também que existem vários outros termos para carne in vitro. O que é mais comum de aparecer na literatura é carne cultivada, carne saudável, também pode ser sinônimo carne livre de abate, carne cultivada em cuba ou em vasos, carne cultivada em laboratório ou em bioreatores, carne baseada em células, carne limpa, carne sintética, que é um termo que eu já tinha usado no passado, mas nós agora estamos adotando, até por recomendação do GFI, o The Good Food Institute, o termo carne cultivada. E vocês talvez queiram até lá no seu Insta, lá, fazer um hashtag, seguir lá, carne cultivada, e vai aparecer também outras opções para carne sintética e coisa e tal, mas carne cultivada deveria ser o termo que a gente deveria adotar para unificar, de fato, né, a linguagem, vamos dizer assim, o jargão, tá? O que é exatamente carne cultivada? Tem aí uma foto a primeira amostra de uma carne cultivada. Ela custou alguns milhões de dólares para, né, esses pedacinhos ali de carne. Tem uma iniciativa importante que foi feita na Holanda, que foi que deu, digamos assim, origem, principalmente, a essa nova onda agora, né, até chegou a ser um pouco de modismo, né, começar a trabalhar nisso, eu diria, parecia um pouco surreal no início, mas o fato é que as coisas têm evoluído muito, muito rapidamente. Eu acho que vocês vão gostar de ver o estágio em que a coisa está atualmente. Eu espero que vocês se motivem bastante, é um assunto bastante desafiador, né? Eu preciso dizer já de início que tem dois tipos aí de carnes sintéticas que concorrem, né, com dois conceitos um pouco diferentes. Uma delas, que é a clean meat, essa que eu estou falando hoje, mas tem também os baseados em plantas, que eu não vou comentar aqui hoje, mas existe uma tendência também forte de nós produzirmos carne cultivada a partir de células vegetais, tá? Então, nós vamos hoje ficar restritos à definição da carne cultivada como carne de origem, em princípio, animal, tá bom? Carne cultivada não é uma ideia, como ideia não é uma coisa nova. Na verdade, eu gosto muito de citar essa referência do Churchill, do Winston Churchill, de 1931, onde o cara dizia, olha só, se eu já era fã dele, vou ficar mais ainda, né? Deveríamos nos livrar da ideia absurda de criar uma galinha inteira para comer apenas o seu peito ou a sua asa, crescendo essas partes de forma separada em um meio de cultura adequado. Caramba, isso era muito avançado, 1931, então praticamente 90 anos atrás, né? O Churchill já via essa possibilidade. E aí eu gosto também de contar a ideia, um evento que ocorreu quando eu comecei a me interessar por biologia. Como a Rebeca falou, minha formação é de engenharia química, mas a coisa de uns 20 anos atrás eu resolvi migrar para a área biológica, principalmente porque estava interessado na parte genômica, e aí apareceu um aluno que era gerente já, um aluno de mestrado de um outro professor, na época era Sadia, se eu não me engano, e ele soube que eu estava dando um curso de engenharia tecidual, e ele disse, Luizmar, por que a gente não faz um pedaço só de frango, em vez de fazer, né, crescer o frango como um todo? E aí eu lembro que na hora eu falei assim, poxa, cara, a ideia é fantástica, né? Mas como, né? Como fazer isso, né?
Então, e uma coisa também que eu acho que era, na época, muito fora de propósito, era o potencial custo dessas carnes sintéticas, né? O que continua ainda sendo, obviamente, um grande problema, mas, assim, há 20 anos atrás, até eu, que sou, em geral, mais otimista com relação ao avanço tecnológico, não acreditava que a coisa fosse estar tão longe, né, em 2 décadas, né? E a minha previsão para as próximas 2, vocês vão ver, é uma coisa que é assustadora, eu diria. Mas vamos lá. A ideia é antiga, né? E agora a gente está, então, entrando na fase de execução disso. O que é exatamente a carne cultivada? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a tecnologia, etc. e tal. Mas, assim, em geral, o conceito básico, inicial, era de que eu pegasse miócitos, proliferasse essas células, digamos assim, musculares, e fizesse algum tipo de arcabouço e que pudesse constituir fibrinhas, né, musculares, e aí, tipo, fazer pequenas tiras, digamos, cerca de 20 mil tiras de tecidos poderiam produzir uma almôndega ou um hambúrguer, carne para um hambúrguer e coisa e tal. Essa era a ideia inicial, eu acho que ela continua válida ainda, tem algumas empresas trabalhando nesse conceito, mas o conceito mais geral evoluiu muito, e aí eu vou mostrar também, espero dê tempo de a gente falar um pouco mais sobre as perspectivas mais gerais, mais genéricas da carne cultivada. Uma coisa que eu acho que é muito legal é que ela pode ser muito personalizada. Você pode ter uma situação em que você evita reações alérgicas, por exemplo, né? E você pode personalizar até para o gosto do indivíduo, eventualmente. Eu quero crer que no futuro, vocês talvez ainda estejam por aqui quando isso acontecer, eu certamente não, mas no futuro a pessoa vai poder encomendar exatamente aquilo que ela quer, né? E a produção vai ser realmente personalizada individualmente, né? No nível individual, eu acredito, né? Mas, enfim, nós podemos inserir códigos de barras, porque nós estamos lidando com células, ou linhagens de células que nós podemos mexer até geneticamente, e aí, claro, vai aparecer um monte de controvérsias a respeito disso, a gente também pode discutir, inclusive, questões éticas relacionadas, mas o legal é que você pode ter completa rastreabilidade do seu produto no nível do alimento propriamente dito, né? Através da linhagem celular. Então, é uma coisa que, em princípio, tem o potencial de ser seguro, né, e personalizado. Então, um dos grandes desafios vai ser, obviamente, o custo, né, de produção disso em larga escala, né? Mas, olha só, esses números que eu estou mostrando aqui agora para vocês são alguma coisa, assim, assustadora, até eu diria, né? No caso do Brasil, eu não tenho dados mais recentes aqui, eu tenho dados de 2016, mas eles vão servir para a nossa referência. Nós estamos crescendo em todos os pontos, né, em todas as áreas da agropecuária de uma forma geral. Mas em 2016, nós abatemos, nós geramos 3,1 bilhões de dúzias de ovos, bilhões. Abatemos cerca de 6 bilhões de frangos, um pouco mais de 42 milhões de suínos. Eu não sei se vocês sabem, mas a população de porcos em Santa Catarina é maior do que a de seres humanos, né? Bem maior. E ainda que em torno de 30 milhões de cabeças de gado bovino, né? Então, assim, o número de animais que a gente utiliza para suprir as nossas necessidades alimentares é extremamente grande e necessário, obviamente, hoje em dia, se a gente quer proteína de origem animal. Mas as proteínas têm que ser mesmo de origem animal? Bom, eu gosto de dizer que, do ponto de vista da agricultura celular, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, eu poderia, digamos, ter qualquer base de aminoácidos e produzir esses polímeros, né? Por polimerização dos aminoácidos, eu faço proteínas. Eu poderia fazer isso de forma sintética, né? Mas o mais razoável parece ser usar a maquinaria celular para produzir essas proteínas. Elas podem ser de origem animal ou mesmo vegetal. Mas uma coisa também que eu gosto muito de falar é o seguinte: nós temos que nos preocuparmos com essas características de sabor, do taste em geral,
né, de percepções organolépticas, de uma forma geral, para o nosso prazer. Mas, do ponto de vista da alimentação, pouco importa de onde vêm os aminoácidos, né? Nós precisamos de aminoácidos, de lipídios, né, gorduras, e, eventualmente, de açúcares, ou seja, carboidratos, proteínas e gorduras, de uma forma geral, né? E esses aminoácidos que vêm, digamos, da nossa proteína de origem animal, eles não sabem de onde vêm, né? Na verdade, o nosso organismo pouco se importa com a fonte, com a origem do aminoácido, né? Uma vez que ele for decomposto, ele vai ser tão útil para a nossa fisiologia, para o nosso metabolismo, né? Independentemente, tão útil quanto, né, ele pode ser, independentemente da fonte de onde ele veio. Então, aí nós temos a preocupação, digamos assim, nutricional da proteína, né? E temos, claro, a preocupação de oferecer para o consumidor um alimento que tenha atrativo suficiente do ponto de vista do consumo, né? Esse que é eventualmente o desafio. Mas, do ponto de vista prático, se a carne, digamos, é cultivada ou se ela vem de origem animal diretamente, pouco importa, né? Então, a ideia é que a gente utilize a agricultura celular, né, com biotecnologia avançada para substituir, eventualmente, né, esses animais e temos produtos equivalentes para derivados de carne, de leite e, eventualmente, de ovos. Essa que é, digamos, a ideia que está por trás disso. Aqui aparece uma fotinho que, assim, talvez, né, muitas pessoas tenham uma certa resistência, então não precisa ver, olha só para a esquerda, mas nós matamos, né, para nos alimentarmos, nós matamos para comer, isso é uma coisa completamente natural, né? Nós somos animais, afinal de contas, né, que chegamos onde estamos por conta da nossa capacidade de predar outros animais para o nosso próprio consumo. Mas será que a gente deveria mesmo matar para comer, né? Eu costumo dizer que os nossos netos, e talvez os meus netos, talvez os seus filhos já, vão dizer assim, poxa, na época do meu pai, do meu avô, né, se pegava um frango, pendurava ele, né, pescoço para baixo, enfiava uma lâmina, fazia o bichinho sangrar até morrer, e depois eles comiam. Além de matar o bicho, eles ainda comiam o bicho, acredita nisso? As crianças, elas vão ser, do futuro, elas vão estar chocadas com a ideia de que nós tínhamos que matar os nossos animais para poder nos alimentarmos. Por quê? Porque aparece agora essa opção clara de você produzir esses alimentos de uma forma alternativa, sem o sacrifício e o abate dos animais. Então, olha só, o que parece aceitável hoje pode não ser no futuro. Há cerca de 132 anos atrás, parecia aceitável ter escravos, né? Desculpe, há 300 anos atrás. Desculpe, 132 anos atrás. Nós tivemos 300 anos de trabalho escravo no Brasil, né? 300 anos, negligenciando qualquer direito humano possível. Botávamos as pessoas em correntes, né? Tratávamos elas como animais, e parecia que estava tudo certo, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, isso era aceitável, né? Completamente aceitável. A Bíblia mesmo, por exemplo, faz referências, né, várias à escravidão, né? E os escravos, assim como mulheres, eram tratados como indivíduos menores, né? Sem grande importância, que não tinham direito. Você vendia as mulheres, como vendia os escravos. Negociava os escravos como mercadoria. Estava nem aí se o cara sofre, não sofre, se tem problema ou não. E a gente sabe agora que os animais têm uma série de sofrimentos quando eles são enjaulados, quando eles são carregados, transportados, né, como vocês estão vendo aqui nessa foto, aqui, carneirinhos sendo transportados, né, vão ser sacrificados depois, né, para o nosso consumo. É muito legal ver um carneirinho no campo, pastando, pulando, se divertindo, né? E é muito triste a gente ver num caminhão indo para o abate, né? Ainda semana passada, eu estava na BR-101 dirigindo, passou por mim um caminhão cheio de porcos,
todos muito homogêneos, né? Todo muito parecido, todo muito bonito, todos muito bem saudáveis, etc. E eu estava pensando assim, não sabem eles, né, que eles estão indo para o seu último dia de vida, né, para um frigorífico, para o abate, né, e a vida deles termina ali, porque a gente precisa, né, eventualmente, desse suprimento de proteína. O mesmo acontece, né, com frangos e com outras espécies que estão aí submetidas, né, a grande sofrimento, sem falar da questão de separar, por exemplo, um jovem bezerro da sua mãe e pendurá-lo, né, para ele engordar mais, para ele ficar com carne mais macia, né, e ele nunca mais vai ver a sua mãe. A próxima vez que ele pôr os pés no chão vai ser para ir para o sacrifício, para ser abatido. Né? Eu queria incentivá-los a ler, se vocês ainda não leram, os livros do Yuval Noah Harari, né, especialmente o Sapiens, né, que é um best-seller, onde o Harari coloca e defende muito claramente essa questão dos direitos dos animais. Né? Os animais deveriam, como nós somos animais, mas os animais que a gente consome, deveriam ter direito também a uma vida mais digna, né, um final mais feliz, né? Deveriam poder morrer de velhos como nós, né? Deveriam ser menos sacrificados. E a gente agora tem a opção, de fato, né, de mudar essa realidade. Esse é um processo de transição, nós estamos num processo de transição, nós vamos ver isso acontecendo, né, aos poucos, né? No início essas coisas vão ser muito caras, mas é uma questão de tempo, eu tenho certeza, isso é irreversível. Aí vem alguém e me diz assim, mas não tem nada como comer um bom churrasco, né? Aquela carne, aquela picanha maravilhosa, etc. e tal. E eu digo, será mesmo? Será que o melhor que a gente pode comer é uma boa picanha, um bom filé, um bom churrasco? Eu acho que isso, em primeiro lugar, é cultural. Em segundo lugar, a gente tem capacidade de produzir coisas que satisfazem as nossas, digamos assim, os nossos prazeres, os nossos gostos, com muito mais prazer. Isso aqui pode ser um churrasco num gaúcho, ou paulista, mas assim, nos Estados Unidos eles têm o American Barbecue, o churrasco americano é isso. É um monte de salsicha ali, uma coisa completamente sem graça, né, do ponto de vista do nosso churrasco. E os americanos adoram, vão para os parques fazer piquenique e fazer churrasco, te convidam para um churrasco para você comer essas barbaridades. Né? Mas, enfim, e a gente pode fazer coisas assim, né, sinteticamente, já se está fazendo. Né? E o mercado americano, com certeza, vai ser conquistado antes do nosso, porque a gente ainda vai querer comer a nossa picanha por um bom tempo, eu acredito. Né? Mas olha só, eu costumo dizer também que sorvetes e chocolates não dão em árvore. Você não busca isso na natureza. Né? Ou seja, esses são típicas construções alimentares que surgiram da nossa cabeça e da nossa capacidade artística de engenheirar determinados produtos para que eles tenham mais sabor, né, e tenham um poder nutritivo que às vezes até se excede um pouco daquilo que a gente gostaria de ter. Né? Mas, enfim, provavelmente, se você oferecer para uma criança cacau e chocolate, ela vai querer comer o chocolate. Né? E se você quiser um picolé, né, de açúcar simplesmente e gelo, e esse aqui mais que aparentemente mais delicioso e colorido, ela vai escolher essa construção mais colorida, mais saborosa e talvez até com um aroma, né, um pouco mais interessante. Ou seja, nós, seres humanos, somos capazes de, através da nossa engenharia e de ciência de alimentos, construir alimentos que são não só muito nutritivos, como são extremamente atraentes atrativos do ponto de vista do sabor e, enfim, e da percepção sensorial que a gente tem em geral. A Memphis Meats, que é uma empresa pioneira do ramo de carne cultivada, ela cria coisas assim, né? Construções que são muito interessantes, um material que já é tipo crocante, etc. e tal, tem um apelo, né? Poderia ser um pedaço aí de frango que a gente pede num bom restaurante, né? Então, hoje em dia, a gente tem mimetização de produtos alimentares
que são muito próximos, que têm, digamos, uma aparência e um apelo muito próximo daquilo que a gente está acostumado. Mas, de novo, eu gosto de dizer que isso é cultural, né? Eu acho que no futuro nós vamos introduzir outras construções que vão ser muito mais interessantes do que essas mimetizações pura e simplesmente, né? Agora, não há como negar que a gente tem essa necessidade de expandir a produção de produtos proteicos, né? Só no Brasil, por exemplo, o consumo de carne aumentou 14% em 10 anos, de 2009 a 2019. E o Brasil se tornou também o maior exportador mundial de carne bovina no ano passado, e a China é nosso principal comprador, né? As populações continuam crescendo e as demandas vão ser cada vez maiores. Rebeca até comentou ali, né, que vamos precisar dobrar a quantidade de alimentos produzidos até o ano de 2050, aproximadamente, né? Então, há uma necessidade de a gente ou expandir a nossa área agriculturável e de agropecuária, o que implica em, talvez, desmatar mais, né, porque já estamos bastante no limite da produtividade, e, além disso, tem o problema, né, ambiental que isso causa, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, olha só, tem uma projeção aqui, comparando 2005, que os consumos de 2005 versus 2050, isso está em toneladas, né, anuais. Então, vocês veem aqui a barra azul, ela, em alguns casos, ela mais que dobra, né, em relação à barra vermelha. Então, em menos de 50 anos, ou em 50 anos, a necessidade de carne bovina, né, de caprinos, de porcos, né, de frangos, de ovos, vai dobrar, né, em relação a 2005, 2000. Então, a gente tem uma necessidade implícita, ou explícita, na verdade, né, de produzir mais e mais proteína e alimentos de uma forma geral. E claro que isso, aparentemente, não é sustentável, né? Nós vamos ter problemas de sustentabilidade claros em relação a isso. Além do mais, os animais que nos alimentam, né, as vaquinhas, enfim, os carneirinhos, os porquinhos, eles ocupam aí ao redor de 1/3 do nosso solo, né, agriculturável do planeta. Ou eles consomem 8% da água e são responsáveis por cerca de 18% de gases de efeito estufa, em particular o metano é um dos grandes problemas, né? E o metano, vocês sabem, ele é muito mais lesivo, né, em termos de efeito estufa do que o próprio gás carbônico, né, o CO2. Então, esses números podem ser facilmente disputados, há quem diga que é mais, há quem diga que é menos, mas esses números, até fiz questão de trazer uns gráficos mais simplesinhos, eles dão uma ideia do impacto que essa produção de carne, sobretudo, leite e ovos, implica no nosso meio ambiente de uma forma geral, né? Então, há de fato essa necessidade de ampliação. Então, imagina se a gente precisa dobrar isso, né? Nós já estamos meio no limite aí das terras disponíveis. Obviamente que nós vamos estar competindo com os animais por essas terras, por causa da ampliação da população, né, das demandas populacionais crescentes, e vai quase com certeza faltar água, vai impor, né, essas condições. Imagina aumentar em mais 18% os gases de efeito estufa só por conta da atividade animal, né? Não estamos falando nem de outros impactos que a gente teria, né, por conta da atividade humana fora da alimentação. Mas, enfim, é claramente insustentável o quadro atual e alguma coisa precisa ser feita, e tem algumas organizações que estão fazendo isso, né, com bastante atenção, em particular, como eu já citei, o GFI, né? O que são os desafios técnicos aqui, né, da produção de carne cultivada? E quais são os elementos básicos que a gente precisa? Aproveitei e roubei aqui do Elliot Schwartz, que é do GFI, né, por acaso também, não por acaso, talvez, é porque a GFI é bastante atuante nessas questões.
essa figurinha aqui, de um artigo que ele publicou, um material que ele publicou recentemente, que tem os pilares aqui que eu acho que são interessantes para discussão do ponto de vista da engenharia tecidual. Nós vamos precisar de células, linhas celulares desenvolvidas para o final, o objetivo fim que a gente precisa. Vamos precisar de meios de cultura adequados, desculpem que eu acabei não traduzindo aqui, mas, enfim, vou traduzindo oralmente, de meios de cultura adequados, ou de cultivo, como se preferem dizer, de arcabouços, biomateriais que sirvam de arcabouços, onde você pode ancorar, aderir e fazer essas células crescerem nesse material, se proliferarem, e eu preciso de bioreatores para fazer essa expansão. Então, que é a combinação das células mais os arcabouços, os scaffolds, como a gente gosta, às vezes, de chamar. Vou passar rapidamente aqui cada um deles para a gente poder ter uma ideia do que são esses compartimentos aí da engenharia tecidual. Antes disso, deixa eu fazer aqui, mostrar esse quadrinho. Quer dizer, digamos, qual que é a ideia? Você pega uma célula, na verdade, se eu quiser consumir carne de porco, por exemplo, eu vou lá, pego o porco diretamente, pego os seus pedaços dele, não é isso? E acabo consumindo diretamente, né? A outra opção é, em vez de eu pegar essas fibras musculares, enfim, proteicas de uma forma geral, eu faço uma coleta de células, digamos, uma biópsia da célula. Pode ser de um animal vivo, ou pode ser até de um animal morto, porque as células ainda estão viáveis, ainda estão vivos. Então, claro que no início, para começar o processo, eu preciso de uma fonte animal qualquer, né? Nesse caso aqui, digamos, o porco. Eu posso ter, então, células tronco, a partir, de preferência, separar células tronco desse indivíduo e fazer, então, a ampliação deles, a expansão deles em bioreatores, tanto multiplicando as células tronco, como fazendo se diferenciar em tipos celulares específicos. Eu posso, então, digamos, transformar uma célula, que é uma célula originária, embrionária, por exemplo, numa célula do tecido muscular, ou numa célula adiposa, ou numa célula, digamos, de um fibroblasto, e assim por diante. Quem faz essa diferenciação, fundamentalmente, são os sinais que a célula recebe do seu meio exterior. Em se tratando de uma célula, essa fronteira é a membrana celular da célula. Se ela está, digamos, ancorada num arcabouço, aqui num scaffold, ela vai receber sinalização físico-química e física somente, eventualmente, desse arcabouço, que pode ser um conjunto, digamos, de nanofibras. E ela vai atuar, os receptores, que são essas proteínas, ou glicoproteínas, ou enfim, as células que estão na membrana da célula, vão interagir com esse meio ambiente e ela vai, em função disso, sinalizar a transformação genética, de expressão genética do seu metabolismo e vai, eventualmente, quando se dividir, se diferenciar em alguma célula, em alguma linhagem específica. Ou seja, no mesmo processo em que eu formo, a partir de um embrião, uma célula fertilizada, eu faço o animal inteiro, há uma programação intrínseca, né, genética, escrita no genoma de cada uma dessas células, que permite que, dependendo dos sinais que ela recebe, ela se transforme, se diferencie, depois de algumas divisões celulares, gerando uma célula madura, digamos, característica de um determinado tecido. Então, esse que é, digamos, o princípio. Essa sinalização não vem só do contato físico da célula, vem também dos nutrientes que ela recebe, né? Então, ela vai estar num meio em que vão ter açúcares, eventualmente, né, que são a base, digamos, da produção de ATP da célula, vão ter, eventualmente, sinalizadores, hormônios, e, sobretudo, fatores de crescimento, né? A célula tem um ciclo de divisão celular, se vocês conhecem desde o ensino médio, estudaram isso, e para ela se dividir, ela precisa de certos sinais, né, certos estímulos, vamos dizer assim, para que os genes que ela tenha que expressar são os genes adequados para multiplicação celular, para divisão celular, para fazer a mitose, né? Então, nesse processo, ela precisa receber sinalização que normalmente viriam de outras células do embrião, né, ou, enfim, depois do estágio de desenvolvimento dela, para que ela, então, faça essa divisão. Fatores de crescimento, então, que induzem essa proliferação, são fundamentais, e eles são uma parte importante, né, desse processo de desenvolvimento
de carne cultivada, porque eles são caros, né? Produzir fatores de crescimento é uma coisa desafiadora ainda. Então, uma opção para isso é eu colocar células que façam essa sinalização, né? Combinando diferentes tipos de células. Então, o que é agora, digamos, um dos nossos desafios, combinar diferentes tipos celulares que possam crescer em proporções adequadas no mesmo meio de cultura, né? No mesmo bioreator, né? E, eventualmente, serem integradas a um scaffold, um arcabouço, que tem que ser, obviamente, edible, né? Ele tem que ser consumível, né? Ele tem que ser parte do alimento que você consome. Então, essa, digamos assim, é a estrutura geral do que a gente chama de engenharia tecidual, que parte de uma célula, controla a diferenciação dela para maturação, expande essas células em nível mais básico ainda, mais, digamos, pluripotente, combina com o biomaterial, que é o scaffold, o arcabouço, e faz essa composição da célula crescendo num ambiente normalmente tridimensional, para que ela tenha a estrutura e ela possa ser, então, depois devidamente consumida, né? Com diferentes formatos, enfim. Você pode fazer no bioreator, saindo do bioreator com um scaffold, uma estrutura básica, digamos, um pequeno pedacinho que depois você junta para fazer um burger, por exemplo, né? Essa seria uma das possibilidades. Que tipos celulares nós estamos falando? De que tipos celulares nós estamos falando? Bem, idealmente, se eu tenho células tronco-embrionárias, eu posso diferenciá-las para qualquer tipo celular, né, que eu quiser, né, mas elas podem ser também células tronco já mais específicas do tecido adiposo, né, que vai dar origem a adipócitos, e eu posso formar, digamos, gorduras. Podem ser células induzidas pluripotentes, IPS, ou IPSC, né, que também são bastante utilizadas. Essas células são geneticamente modificadas, essa é uma questão que, por um tempo, ainda vai ser uma questão ética importante, mas depois vai ser que nem os transgênicos. Vocês lembram de transgênicos? Soja transgênica, etc e tal, tinha todo um tinha um monte de gente dizendo que aquilo era absurdo, etc e tal, era contra. Hoje em dia estamos aí comendo transgênicos já faz aí pelo menos uma década ou duas, e obviamente isso não tem implicações, né, no nosso metabolismo, e a gente vai saber fazer células geneticamente modificadas com segurança. Óbvio que isso implica em uma série de pesquisa, desenvolvimento, testes, etc., validação, mas, né, não só é possível, como, do meu ponto de vista, isso é desejável. Também temos, assim, podemos partir de células satélite, miócitos, fazer já, digamos, a diferenciação, a proliferação dessas células já musculares. É importante entender que, num tecido, você tem um limite natural para difusão de oxigênio, por exemplo, que é outro elemento necessário para a própria manutenção celular, né, sem contar o crescimento. Então, não são só os nutrientes, digamos, glicose, etc., e tal, que você poderia fornecer no meio de cultura, mas você precisa levar oxigênio até essas células. Como regra geral, você precisa de tipo um diâmetro de 10 células de distância para que o oxigênio possa se difundir e ter, digamos, o nível adequado para a manutenção daquela célula. Então, a cada, digamos, 10 células, você tem que ter uma fonte de oxigênio. Normalmente, isso é um vaso sanguíneo, né, no caso dos organismos, dos tecidos vivos. Então, você transporta o oxigênio na hemoglobina, que vai, então, passar da hemoglobina, vai sair da hemoglobina, vai se difundir, vai se passar o vaso numa camada endotelial, vai passar o vaso e vai se difundir no tecido circundante, cerca, digamos, grosseiramente falando, isso pode variar, 10 diâmetros celulares. Se você quer fazer, digamos, 20 mil tirinhas lá de tecido para fazer um burger, você vai estar muito além desse limite de 10 células, né? Então, nós precisamos, de alguma maneira, entender que essa estrutura tridimensional que está crescendo precisa ser de tal forma, está disponível para a recepção do oxigênio. Então, idealmente, eu deveria crescer vasos sanguíneos dentro dessa estrutura. E aí eu posso fazer isso com células endoteliais. No nosso laboratório, a gente tem uma experiência grande com isso, por exemplo, a gente faz angiogênese, né, que é esse processo de produção de novos vasos, e a gente pode controlar esse processo em estruturas tridimensionais mais complexas, tá?
Células musculares lisas podem ser uma parte importante também desse processo, até para fazer os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, normalmente, eles têm uma camada de célula endotelial, uma de célula muscular lisa, e depois tem fibroblastos, que são aqui um fator importante para a criação de estrutura do tecido da matriz extracelular, né? Os fibroblastos gostam de produzir colágenos, por exemplo, então a gente pode cultivar junto nessas estruturas com o arcabouço, lá no bioreator, fibroblastos que vão produzir também colágenos a partir do meio de cultura adequado, e aí nós temos uma estrutura muito mais, digamos assim, parecida com um tecido animal do que a gente teria com um único tipo celular, digamos, diferenciando a partir de uma única célula totipotente ou pluripotente, né? Meios de cultura, ou de cultivo, se vocês preferirem. Eu já falei sobre os fatores de crescimento, né? Eles são importantes e são muito caros, né? Mas uma outra coisa que é interessante é que o meio tradicional de cultura para células animais é o soro fetal bovino. E para produzir soro fetal bovino, eu preciso sacrificar bezerros, né? Então, quer dizer, não dá para pensar em, eu vou fazer carne cultivada, porque eu não quero sacrificar animais, eu vou sacrificar animais porque eu preciso do meio de cultura. Então, obviamente que um grande desafio, e que já está sendo vencido por uma série de startups mundo afora, eu tenho um meio de cultura livre de soro fetal bovino. Então, pode ser um meio completamente sintético, e a busca por um meio de cultura que seja suficientemente complexo para levar toda essa sinalização celular e que não tenha uma origem, por exemplo, animal, é muito importante e crucial para, inclusive, baixar os custos de produção. Mas esse é um ponto crítico, chave do sucesso dessa nova tecnologia, tá? Há tentativas de usar algumas coisas derivadas de planta também, a possibilidade de a gente fazer fatores de crescimento sintéticos por polimerização, como eu comentei, alguma coisa desse tipo. Isso é muito relevante do ponto de vista da pesquisa, desenvolvimento e da viabilidade econômica, tá? Uma outra questão importante é o seguinte: nós normalmente usamos nos laboratórios, quando a gente faz ensaios no laboratório, a gente usa antibióticos, e antibióticos em larga escala, como a gente usa também para a produção de carne em vivo, né? Para o caso de porcos e frangos, etc. A carga de antibióticos é tão grande que a gente, na verdade, produz hoje bactérias super resistentes por causa dessa carga de antibiótico na alimentação animal. Então, uma coisa que a gente quer na carne cultivada é que ela tenha uma carga mínima, né, ou minimamente aceitável, né, ou de preferência sem antibiótico, né? Então, há uma batalha grande agora, né? As pesquisas estão nessa direção de reduzir ao máximo a quantidade de antibiótico necessário. Mas, olha só, ao contrário dos animais que estão lá, né, nos criadouros, o ambiente de produção da carne cultivada é completamente esterilizado, né? Ele é extremamente higienizado, né, e completamente livre de bactérias, né? Obviamente, não podemos ter bactérias competindo com células animais, né? Isso é um desastre, né, de uma forma geral, para a produção de qualquer linhagem de célula animal. Então, ela já nasce num ambiente próprio, digamos assim, né, e ela é produzida num ambiente próprio, onde o uso de antibióticos vai ser necessariamente reduzido. Então, esse é um ponto importante. Os scaffolds e estruturas podem ser de vários tipos, né? Preferencialmente, nós queremos, então, alguma coisa que a gente possa comer, se alimentar, etc. Tal. E eu queria citar esse artigo do grupo da professora Levenberg, do Technion, do Instituto de Tecnologia lá de Israel, onde eles propõem aqui o uso de scaffolds de proteína texturizada de soja. Não é exatamente uma proposta deles, mas nesse artigo tem uma série de análises, e é uma tecnologia que várias empresas estão adotando, como o arcabouço, etc. e tal, mas existem uma série de outras possibilidades de outras proteínas vegetais, né, que você poderia introduzir como arcabouço. Então, aqui o desafio é, como é que eu faço esse cultivo de células, digamos, fibroblastos, célula endotelial, e miócitos, etc. e tal, ou de células-tronco, a partir da qual eu vou obter essas células mais maduras,
sobre essas superfícies, né, sobre essas estruturas tridimensionais, digamos, vegetais, ou comestíveis de uma forma geral. Então, essa é uma possibilidade muito interessante, porque ela agrega proteína, né? Ela já tem a proteína da soja, você teria mais a proteína de origem animal num contexto interessante, e você pode produzir carnes, digamos, bastante, com uma aparência, digamos, bastante interessante, próximo àquilo que a gente está acostumado a consumir, se for o caso. Em termos de matriz de cultura 3D, a Bioceltics oferece já no mercado uma estrutura que é muito interessante, a base de nanofibras. Você tem aqui a nossa nanofibra comparada com a nanofibra de colágeno, aqui, colágeno humano. Você vê que elas são muito próximas, muito parecidas. Não sei se vocês conseguem ver aqui, o meu desenho, minha figura está um pouco pequena, mas está pequena, né? Mas a ideia é que a célula, nesse ambiente, ela consegue aderir nas fibras, eventualmente migrar através das fibras, e ela consegue se proliferar nessa estrutura, né, nesse microambiente, como elas fazem sobre estruturas de colágeno de uma forma geral. A gente oferece o produto para você poder testar diferentes formas, etc. E tal, e a gente até já está fornecendo para algumas dessas empresas que estão fazendo testes para carne cultivada. Bioreatores, esse também é um ponto crítico aqui do desenvolvimento, porque você tem que ter uma situação de possível mudança de escala, né? Você quer produzir, né, milhares de toneladas, afinal de contas, né? Se você está pensando em substituir carne bovina, por exemplo, né? Um boi tem o quê? 250 quilos de carne. Então, se eu quero produzir uma coisa equivalente, né, a um boi, eu tenho que ter um bioreator grande ou uma série, né, de bioreatores, que é o caso em geral, para multiplicar essa produção e fazer essa produção em escala competitiva, né? E eu não posso colocar isso, vou colocar células aqui dentro, em qualquer ponto, e esperar que o oxigênio vai se difundir e vai ter o nutriente, os nutrientes vão alcançar as células no interior do bioreator. Então, tem, inclusive, novas concepções de bioreatores que estão sendo estudadas, né? Eu, particularmente, tenho bastante interesse nisso, estou trabalhando nisso, e a gente vai ter, então, outras possibilidades. Tem, obviamente, reatores que a gente chama de airlift, né? Você não pode ter cisalhamento nas células, as células vão ser sensíveis a impactos mecânicos. Então, tem toda uma nova concepção de reatores para expansão em baixa escala e depois para perfusão em larga escala, quando você vai ter que botar esses nutrientes através dos arcabouços, as células crescendo tridimensionalmente nas estruturas mais complexas, até ter um produto minimamente viável, né, que possa ser, digamos, o bloquinho básico de construção do seu produto final. Esses bioreatores, eles precisam atender uma série de requisitos. De novo, aqui eu estou emprestando da literatura aqui um desenho, mas, enfim, tem que ter controle de pH, temperatura, de oxigênio dissolvido, né? Tem uma série de filtros para o oxigênio ou para o ar, você tem que desgasificar o reator continuamente, a alimentação das células tem que ser toda em ambiente estéril. Então, de novo, a agitação mecânica normalmente não vai ser simplificada. Tem uma série de desafios de tecnologia de bioreator que envolvem princípios de engenharia química básicos, como os fenômenos de transferência de calor, fenômeno, né? Tem que manter esses reatores normalmente em temperaturas ao redor aí de 30 e poucos, 35 graus, 37 graus, dependendo, né, da origem da célula, que é a temperatura ótima de crescimento dela. E eu vou ter também que trabalhar em cima da limpeza do material, da descarga, enfim, o fluxo, como é que eu tiro células de lá com arcabouço, transporto isso. Então, fenômenos de transporte de uma forma geral, né, as questões de termodinâmicas e de cinética são importantes, modelagem matemática dessas coisas, obviamente, também é importante. Então, você tem os princípios de engenharia de alimentos e de engenharia químicas, todos necessários para que você tenha um produto de sucesso numa escala relativamente grande, né? O que é o mercado, o que tem de empresas aí, né, o landscape aí dos produtores de proteína baseados em células, né? Tem aqui tecnologias novas, inclusive de impressão 3D. Você imagina, produzir alimento em impressão 3D? Bem, isso já são projetos bem avançados, né, que existem atualmente. Depois eu vou mostrar uma figurinha interessante ali na frente sobre isso. Mas tem várias empresas aqui que estão, né, produzindo carne de bovina, né, de frango, foie gras, para evitar todo aquele problema, né,
do ganso, não é isso? Né? Essa especiaria francesa, enfim, empresa especializada em produzir tecido semelhante ao de foie gras como sinteticamente, né, cultivado. Produtos de animais marinhos, né? Eu gostaria até de destacar aqui, está em destaque aqui a Shiok Meats, que é uma empresa de Singapura que faz camarão, né? Proteína de camarão. Temos empresas que fazem vários tipos de produtos, né? Tem a Just, por exemplo, que é famosa, a Memphis Meats também, eu já falei, eles fazem carne de gado, bovino, né? Porcos e frangos, enfim, tem algumas que são especializadas em arcabouços, outras em crescimento, em meios de cultura, né? Tem empresas que estão, né, agora se especializando para fazer só equipamentos para isso. E se vocês acham que aqui tem pouco, aqui tem um landscape, cada logo desse é uma empresa nova, é uma empresa, não todas são novas, mas é uma empresa atuando na área de carne cultivada. Eu convido vocês a acessar o site que chama newproteinmap.com, e você tem esse mapa lá e outros mapas que são disponíveis, você pode dar um clique, dar um zoom, aí você vai ver o nome dessas empresas que estão envolvidas. Aqui vai aparecer coisas tipo Nestlé e tal. Propósito, nosso GFI está por aqui, acho que em algum lugar aqui, como Non-Profit Organization. Tem uma empresa brasileira, tem uma entidade brasileira, na verdade, que está cadastrada aqui, que é o Cefet de Minas Gerais, que faz pesquisa e desenvolvimento nessa área. A Bioceltics não está aqui ainda, deveria estar, a gente precisa cadastrar, mas, desculpem, mas assim, vocês veem que o número de empresas é muito grande, já é muito grande. Tem uma empresa que fez contato conosco há pouco tempo, que é uma empresa da África do Sul, é a primeira empresa do continente africano a fazer, se instalar como uma empresa para produção de carne cultivada. E eu quero crer que, tirando o Cefet do Paraná, ali não temos nenhuma outra brasileira. Eu sei que os argentinos estão fazendo alguma coisa, agora podem estar na nossa frente, mas é um fato de que a gente está bem atrasado. Tem aqui, ó, impressão 3D feita na ISS, na Estação Espacial Internacional. A Aleph Farms, que é essa empresa de Israel, do grupo da Wevenberg, já propõe coisas como biofazendas, né? Então você teria uma unidade fabril produzindo o equivalente a milhares de facas, né? Vamos dizer assim. Desculpem. Não é Covid, não. A Fernanda que está com Covid. E aí... não tem graça isso. Mas, desculpem. A Aleph Farm também tem um projeto chamado Aleph Zero, que é uma empreitada com a NASA para produzir, ou ter os projetos para produzir carne no espaço, ou, enfim, na estação espacial, ou, eventualmente, eles querem, na verdade, levar isso para Marte. Imagina que você não vai ter fazendas de gado em Marte, né? Isso acho que dá para dizer com uma certa segurança. Então, a gente vai ter que fazer esses alimentos lá, né? Observações finais aqui, então, para a gente fechar. Em 2050, nós precisamos de 100 bilhões de animais para prover a população com carne, laticínios, ovos, couro, etc., né? Acho que isso é uma situação insustentável. A base para a obtenção dessas proteínas in vitro são, conceitualmente falando, o que a gente conhece como engenharia tecidual, engenharia de tecidos e biofabricação na larga escala. Nós precisamos abolir o sofrimento animal, isso é uma conquista necessária. Quer dizer, não dá para admitir que, se a gente tem como produzir isso em indústria, que a gente faça isso sacrificando animais. Nós vamos ter que, com certeza, rever a nossa forma de obtenção de proteínas animais. Se não é por essa estratégia, vai ter que ser por outra. E o Brasil está um pouco atrasado, né, nessa corrida, que eu acho que é uma corrida contra o tempo. Nós precisamos de empreendedores dinâmicos e precisamos de capital de risco, né? De novo, a gente não tem por que ficar atrás nessas perspectivas. E, com isso, eu queria agradecer a todos os organizadores da SAECA, que foram super gentis comigo, né? Me trataram sempre muito bem, sempre foram muito atenciosos, parabéns pela organização. Eu queria agradecer também a doutora Fernanda Berti, a minha colaboradora,
e companheira aí de pesquisa de longa data, e também sócia na Bioceltics, e os nossos colaboradores, tanto na Bioceltics quanto na Tubanharon. Ele tem aí o meu e-mail, luismar@luismarporto.com, que é meu site pessoal, e o meu WhatsApp, 996242440, e eu estou disponível aí para perguntas, se a gente tem tempo ainda para isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Oi, Luismar, muito bacana, obrigada pela palestra. A gente tem algumas perguntas, sim, o pessoal aqui comentando no chat. O João Gilberto Vedera falou aqui, Luismar, gigante do EQA, está aqui acompanhando a gente. Eu vou colocar uma pergunta dele, que ele falou assim, professor, como seria possível simular os arranjos de vasos sanguíneos, fibras e gordura, características dos cortes bovinos que dão o sabor da carne nas carnes simuladas? Bem, eu acho que, João, obrigado aí pela pergunta, João foi nosso colaborador lá no laboratório. Eu acho que a gente não precisa simular, mimetizar exatamente a carne com o sabor. Eu acho até que vão ter novos sabores, né? Mas quando você faz a construção de um tecido e induz a formação de vasos sanguíneos, né, você vai fazer isso com os devidos fatores de crescimento, VEGF, por exemplo, e os meios de cultura adequados, você vai formar vasos naturalmente na estrutura junto com a proliferação celular. As células endoteliais, elas vão se proliferando e elas vão formando naturalmente vasos sanguíneos se elas têm VEGF, por exemplo, que é o fator de crescimento vascular endotelial, disponível no meio, que normalmente é produzido por uma outra célula. Então, você pode fazer isso naturalmente. Mas eu quero crer que logo, logo nós vamos ter construções mais atraentes até do que o que a gente tem no corte bovino natural, né? Essa é a minha percepção. Não acho que a gente deveria sair correndo tentando imitar, parece um pedacinho de osso, e aí tem um pedacinho... a ideia não é fazer uma chuleta, né? Muito mais, está muito mais ainda para hambúrguer, digamos, do que propriamente para uma chuleta. Mas um bifinho, a Left Farms, a Memphis Meat já tem, eles fazem bifinhos, né? Com essas estruturas que eles têm, que eu acho que são bem interessantes. E o sabor, a cor, enfim, as características organolépticas de uma forma geral, você vai adicionando, né, com pesquisa, né, da área de ciência de alimentos em geral, que eu acho que são importantíssimos nisso, né? Não sei se eu respondi, João. Acho que sim. Eu vou até emendar, então, uma pergunta da Júlia, que tu comentou agora enquanto você respondia, da Júlia Baez, que perguntou quão avançada está a tecnologia de fazer carnes. Ainda está na fase de fazer hambúrgueres e almôndegas, ou já é possível fazer produtos como um bife? Bem, Júlia, acho que você está sendo mais otimista do que a média, assim, já ainda está na fase de hambúrguer e almôndega, eu acho ótimo, né? Quer dizer, na verdade, já é um sonho ter hambúrgueres e almôndegas, é uma conquista já muito grande. Então, de novo, pode ser que tenha empresa que vai fazer bife, mas eu não acho, de novo, que isso seja prioridade, né? Eu acho que as empresas que estão atuando nessa direção hoje, elas até fazem bifinhos para dizer para o público, olha, de fato, isso aqui tem um valor proteico, né, que é igual de uma carne que eu tirei lá do animal. Mas eu acho que vai muito além disso, viu, Júlia? Tipo assim, nós podemos ter carne de animais exóticos, né? Basta eu ter a fonte de uma célula inicial. Eu posso, inclusive, já estão falando de ter fontes de animais que estão extintos. Olha só, tentando recuperar geneticamente aquele tipo de célula e produzir, enfim... Então, animais exóticos, e a gente poderia ter carnes de mais variedades, né, possíveis. Substitutos de salmão já existem, né, empresas fazendo isso. Como eu falei, aquela do camarão, né, que faz carne de camarão, né. Mas eu acho que já tem bifinho, viu, Júlia? Mas eu acho que você está sendo assim, muito, muito exigente para esse começo. Tá? Quer dizer, o problema nem é a estrutura, é o preço, né? Essas coisas, elas custam muito caras. Então, elas vão começar a entrar no quê? Nos restaurantes, né? de grandes chefes, né? Restaurantes muito caros, você vai lá encomendar um bifinho pequenininho lá, vai pagar lá, sei lá, R$1.000 por um jantar, eu não sei. Mas a tendência é essa. E é o que mais ou menos está acontecendo já, tá? As empresas estão introduzindo isso no mercado, né? Em alguns segmentos muito especiais, né, que podem pagar o preço que ainda é elevado. Legal. Agora eu vou emendar uma pergunta da Júlia, a Júlia Neckel, que falou assim, seria possível sintetizar um órgão em laboratório para transplantes, por exemplo?
Isso é o que a gente chama de engenharia de órgãos. Não é possível ainda sintetizar um órgão complexo e completo, né? Mas talvez na mesma ideia da carne, Júlia, o que você precisa de um substituto de algumas funções. Às vezes você não precisa de todas as funções do órgão. Por exemplo, um rim artificial não precisa se parecer com um rim, e ele não precisa ter as 5, 6 ou mais funções importantes do rim. Se ele, por exemplo, é um equipamento ou um implante que já filtra o sangue, ele já permite que você saia da diálise. Então, a produção, por exemplo, de hormônios e outras coisas que são funções intrínsecas do rim poderiam ficar supridas por medicação, coisa assim. Então, nós não temos tecnologia ainda para fazer um órgão complexo além da pele, né? Pele artificial a gente tem, a pele é o maior órgão do corpo humano, a Bioceltis mesmo tem projetos de pele artificial, né? Inclusive para substituição de testes em animais, né? Esse é o nosso alvo. Então, ela imita, né, a derme, epiderme, etc., evita que você tenha que fazer o teste em animais, que agora está proibido no Brasil para cosméticos, por exemplo, né? Então, tirando pele, em termos de órgão, eu acho que nós não estamos lá ainda. Tem muitos avanços em rins artificiais, em fígados artificiais, tem corações artificiais que aí não são teciduais, né, são máquinas mecânicas, né, mas isso ainda está, eu acho que um pouco longe, né, em termos de órgão de laboratório para transplante. Legal. Tem uma pergunta do Bruno aqui para a gente também, que fez a seguinte pergunta: os modelos cinéticos de crescimento dessas células são muito diferentes dos modelos de outros tipos de células? Oi, Bruno. O Bruno também foi nosso colaborador lá no Tubarão. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Isso não foi combinado, hein? Então, Bruno, cada célula tem uma cinética específica, existem modelos de crescimento celulares padrão, mas, na verdade, você deveria derivar em cada condição qual é o modelo cinético, assim como você faz, por exemplo, para um novo catalisador. Você pega um catalisador de ferro e um outro catalisador de ferro, você tem que desenvolver a cinética de novo, às vezes o mecanismo é diferente porque a superfície daquele cristal é diferente do outro anterior. Então, tem que ser meio caso a caso, mas você pode, sim, utilizar modelos cinéticos gerais, dependendo do tipo de célula. E eu não falei aqui, mas, tipo assim, nós podemos ter células de insetos também, nós podemos ter, né, de outros seres vivos que não necessariamente, né, obviamente, de animais, tá? Mas é isso, você parte normalmente do modelo padrão e vai aprimorando, descobrindo como é que é a função própria e determinar os parâmetros cinéticos. Não é coisa muito fácil de fazer, mas tem grupos que fazem isso já. A gente fez algumas coisas no laboratório, da UFSC, tem um livro que está saindo daquela coleção de biotecnologia, aí tem um capítulo 20 com ex-aluno de doutorado, que a gente usa para levedura um modelo de crescimento de levedura, né? Aquele é um modelo básico, ele pode ser adaptado para células animais, né? Tem alguns que vão, inclusive, fazendo diferenciação, né? O Lars Nielsen, por exemplo, um professor com o qual eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar na Austrália, o Lars tem já de mais de 20 anos atrás um modelo de diferenciação de células hematopoéticas para produção de células do sangue. E aí tem, inclusive, a diferenciação e como elas crescem e se diferenciam, se proliferam. Então, aí é um modelo específico para aquele tipo celular. Cada tipo, normalmente, vai necessitar de uma função diferente. Não. Agora eu vou colocar aqui uma pergunta da Priscila, que ela fez a seguinte pergunta: professor, o senhor já teve a experiência de comer essa carne cultivada? Se sim, como é a parte sensorial? Quem dera, Priscila, isso custa uma fortuna ainda, não é uma coisa que está assim prontamente disponível, né? Então nunca tive a oportunidade de comer, mas eu tenho colegas que comeram coisas de insetos lá em São Francisco, no Vale do Silício, né? E eles dizem que é saboroso, né? Porque você projeta o material, né? Você projeta esse material final, né? Então, o importante é que você tenha a base proteica, né? E depois a parte de textura e sabor e aroma você constrói, né? Pode até com outros ingredientes. Mas, infelizmente, eu ainda não provei, não. Legal. E a Laís perguntou para a gente, fez a seguinte pergunta: a reprodução acelerada das células para carne
carne cultivada traz algum tipo de risco? Uma boa pergunta, Laís. Na verdade, quando você trabalha nessa desregulação do controle, né, das células, é como se fosse um tumor, né? Você vai proliferar, a proliferação de células descontroladamente é o que a gente chama de câncer, né? De tumor. Nesse caso, não haveria esse risco, porque as células não são polinucleadas para isso, elas não são modificadas, né, do ponto de vista do núcleo. E claro que tudo isso é feito sobre um ambiente de controle, de estudo. Essas linhagens são normalmente estáveis, elas não sofrem a mutação. Então, e também não acho que a gente deveria trabalhar muito em cima da aceleração, viu, Laís? Acho que a gente deveria, inicialmente, ser mais conservador e trabalhar na reprodução do tempo natural da célula, da divisão celular natural dela, daquela linhagem específica. É possível desregular e aí aumentar, né, fazer aceleração desse processo, mas eu acho que aí tu tens uma série de riscos, não só do ponto de vista do produto, mas do próprio processo, né? Então, vai perder um pouco do controle do processo. Se as células estão só se multiplicando mais, de novo, quando você ingere aquilo, as proteínas vão se degradar em aminoácidos e tudo, né? Vai ser aceito no seu organismo sem riscos. Eu não acho que seja um problema para saúde em relação ao consumo. Acho que é mais um problema de risco para o processo. Uhum. Legal. Professor, eu fiquei com uma curiosidade agora que você comentou sobre a aceleração, né? Quanto tempo dura, mais ou menos, esse processo? Isso depende muito, Rebeca, do tipo celular, né? As células humanas, elas podem se reproduzir em algumas horas, 6, 7, 8 horas, 10 horas, dependendo do caso, ou um pouco mais, né? Então, você vai ter 2 para 4, 4 para 8, e aí o crescimento é exponencial e leva, digamos, algumas horas para que uma célula humana possa fazer todo o processo de divisão, reconstrução e crescimento, né? Então, esse é um processo natural. Legal. E acho que para finalizar, a pergunta da Isadora, que a gente vai voltar um pouquinho no assunto sobre o consumo de água. Ela faz a seguinte pergunta: qual é a comparação de gasto de água para a carne in vitro e a carne normal? Eu não saberia responder, mas eu sei que é menos, tá? O processo de produção da carne cultivada, ele vai, como um todo, tá? Pensando no ciclo todo de desenvolvimento, ele vai gerar menos greenhouse, né? Menos gás de efeito estufa, e o consumo de água é menor, bem menor, do que o dos animais no pasto. Lembra que, olha só, você precisa de 1 ano e meio para ter um boi para ser abatido, né? Então, se a gente tem que esperar só algumas horas para a divisão celular, na verdade, do ponto de vista energético, a gente acaba consumindo, quando come carne bovina, tipo 2, 3% daquilo que foi usado pelo próprio boi, a sua sobrevivência, né? Então, ele, ao longo da sua vida, ele vai consumir muita água, né? Vai consumir muita pastagem, vai consumir muita proteína vegetal, até poder produzir 1 quilo de carne, né? Então, o processo industrial, ele é mais eficiente, mais barato e muito mais sustentável. Isso não tenho nenhuma dúvida, mas eu não sei precisar quanto, infelizmente, eu não tenho esse número de cabeça. Ele está na literatura em algum lugar. Bacana. Vamos fazer. O William mandou mais uma pergunta aqui, vamos fazer essa como última para a gente finalizar. O William faz a seguinte pergunta: professor, teria alguma perspectiva para quando, mais ou menos, esse produto estaria mais presente no mercado? Tem gente falando em 5, 10 anos, né? Eu participei do CMS 20, que é o simpósio de carne cultivada, que foi online também, né? Um evento online agora, umas 3 semanas atrás, e tinha uma rodada lá de investidores, tinha um príncipe da Arábia Saudita lá, que está investindo bastante dinheiro nessas tecnologias, dizendo que ele acha que em 5, 10 anos no máximo, isso vai estar nas prateleiras do supermercado, né? Então, sei lá, tem os menos otimistas, né? Se você for pesquisar na literatura, tem gente dizendo que, não, para, né, você se livrar realmente dos antibióticos e ter esse negócio em larga escala, isso vai levar muito tempo e tal, mas as grandes empresas de alimentos, aqui do Brasil, inclusive, já estão atentas a isso, sabendo que essas tecnologias vêm para substituir os processos que elas têm atualmente, né?
Então, quem não investir agora no desenvolvimento vai ficar para trás, né? Isso lembra a história da máquina Olivetti, né? A máquina de escrever Olivetti, né? Quando apareceu o computador, né, a Olivetti acabou, deixou de existir. Então, sem a tecnologia de carne cultivada, e como eu falei, eu só falei para vocês num aspecto específico da agricultura, as proteínas animais. Tem uma série de outras variedades, de outras opções tecnológicas, né, inclusive na linha vegetal. Quando ela vier competitiva do ponto de vista econômico, ela vai desbancar, quase com certeza, a indústria clássica de produção de proteína animal. Então, vamos dizer que se a gente pensar 20 anos, eu não consigo prever o que vai acontecer em 20 anos. Eu diria que, olha, em 20 anos, mais 20 anos, você vai ter isso na prateleira do supermercado. Tá? Mas eu acho que eu estou sendo conservador. Tá? Talvez em muito menos. Então, muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente, responder todas as perguntas. Foi um grande prazer. Acredito que a gente aprendeu bastante com a sua palestra. Foi muito, muito bacana, muito interessante sempre ouvir sobre esse assunto. Edson, gostaria de falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado para a gente? Eu só gostaria de agradecer novamente aí, Rebeca, e a turma toda, Isadora, o pessoal que fez contato direto comigo, a Laís. Obrigado a todo mundo da organização. Parabéns aí novamente para a organização. Amanhã eu vou dar uma outra palestra, vou falar sobre o papel do engenheiro químico na biomedicina. Vai ter um pouco a ver com engenharia tecidual também, vou comentar um pouco disso. E aí, de novo, obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome da Biocelx também, e da Tubarão e da doutora Fernanda. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.